Vamos ler a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4. Hoje de manhã, estava lendo e estava meditando com os irmãos aqui sobre o Salmo 67, como os povos devem louvar a Deus, exaltar a Deus em todas as nações, e devem conhecer o caminho do Senhor, mas os povos não querem. Nós temos missionários batistas lá na Ucrânia, nós temos missionários batistas lá na Rússia, nós temos no mundo inteiro, nós temos na Coreia, nós temos na China, mas a maior parte das nações não querem saber do caminho do Senhor. Essa que é a questão. Eles estão ouvindo o Evangelho. Hoje o Evangelho é pregado de muitas maneiras, especialmente pela internet. A gente envia mensagem. Eu tenho parentes na Rússia. Eu tenho primos lá de grau mais distante, mas a irmã da minha avó ficou lá, do meu avô ficou lá. Então, eles têm conhecimento da palavra. A maior parte das pessoas não quer saber da palavra de Deus. Então, por que as guerras acontecem? Por que brotam as guerras? Tiago nos traz respostas aqui. Eu vi o missionário de Missões Mundiais falando, não sabe o que dizer para o seu neto, ou para o seu filho, né, de 9 anos, seu filho. E a Bíblia tem respostas. Por que as guerras acontecem? Então, olhar para a Bíblia. A palavra de Deus nos dá a resposta. Por quê? As guerras acontecem. Aqui, Tiago, irmão do Senhor, convertido após a ressurreição de Jesus, meio irmão de Jesus, este é o Tiago, não aquele Tiago apóstolo que morreu decapitado por Herodes. Ele escrevendo essa carta, se tornou uma das colunas da igreja primitiva no seu tempo. E ele escreve aqui no capítulo 4, de onde vêm as batalhas, quer dizer, as guerras, e os desentendimentos que há entre vós, de onde senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porque pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres, adúlteros. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele faz habitar em nós zela com ciúmes dos seus? Todavia Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei, chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, tocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Por que as guerras surgem? Às vezes, as guerras surgem parecendo ser um serviço a Deus. Isso quem disse foi o Senhor Jesus. João capítulo 16, Jesus disse: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Jesus está falando sobre a perseguição aos judeus cristãos e aos cristãos que adentraram a igreja a partir do ministério do apóstolo Paulo, pregando as nações aos gentios. E durante a história do cristianismo, muitos imperadores, reis e ditadores perseguiram cristãos evangélicos, pensando estar fazendo um serviço a Deus. A Igreja Católica fez isso, durante especialmente o período da Inquisição, dizia que estava prestando um serviço a Deus. Durante a Reforma, meus irmãos, alguns não sabem, protestantes perseguiram batistas, porque batistas insistiam: olha, vocês têm que deixar essa coisa de batismo infantil que vocês tinham lá na Igreja Católica. O batismo deve ser por imersão de crentes convertidos, crentes que reconhecem o senhorio de Jesus na sua vida, e por causa de outras doutrinas nossas peculiares batistas,
reformadores perseguiram batistas, afogando-os por causa da doutrina do batismo, achando que está fazendo um serviço a Deus. As guerras brotam, às vezes as guerras aparecem, porque o diabo induz líderes avarentos e cheios de luxúria. Essa é talvez a principal razão por que as guerras aparecem. O Senhor Jesus revelou que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele está por aí. Ele continua por aí. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, mostrar o que a Bíblia diz. E em João capítulo 10, Jesus falando, logo após dizer, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Então ele fala, o ladrão, que é o diabo, o ladrão vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Então o diabo induz pessoas religiosas a matar em nome de Deus. Primeiro ponto, como Adolf Hitler, ele era muito religioso, ele frequentava a missa, mas ele foi um maior genocida do século passado. Eu conheci um grande criminoso aqui no Mato Grosso, eu morava no bairro onde ele morava, e os crimes que ele cometia eram bárbaros, bem bárbaros mesmo, não dá nem para a gente falar que são horrorosos, e muito sangue foi derramado, inclusive, sem falar em detalhes, um dos nossos irmãos teria sido morto por causa da ordem dele, e ele era um vereador em uma das nossas cidades aqui no Mato Grosso, e porque ele não aderiu à corrupção, porque aquele homem tinha um plano muito grande por trás disso, era o que se constatou, e muitos indícios na época, mandou matar inclusive um de nossos irmãos. Muito amigo, conheci muito ele, de uma família muito querida, muito próxima a mim. Então o diabo induz pessoas religiosas, eu estou falando isso porque ele era muito religioso. Ele não perdia a missa das 6 horas, num dos templos lá em Cuiabá. Ele estava lá. Então o diabo induz pessoa religiosa a matar, a provocar guerra. O presidente da Ucrânia é um judeu. Quer dizer, ele é um religioso, ele defende a religião judaica. Ele é um homem muito corajoso. Vou falar um pouquinho depois sobre isso. Ele é um homem muito corajoso. Ele é um homem religioso. Mas ele não segue o ensino de Jesus. Uma das coisas que Jesus ensinou sobre esse conflito, por exemplo, poderia ser evitado. Jesus disse, quando um rei sabe que um outro rei vem atacá-lo, ele faz as contas, se com o exército que ele tem, ele consegue vencer a guerra. E Jesus falou, se ele vê que não tem capacidade de vencer a guerra, ele faz o quê? Envia mensageiros para fazer um tratado de paz. Ele não quer que o seu povo morra. Então ele faz um tratado de paz com aquele rei. E não tem a guerra. Mas o que acontece é que esse presidente da Ucrânia, ele é guerreiro. Ele é judeu. Os judeus sempre foram briguentos. Sempre foram. Então a guerra está acontecendo. A guerra está acontecendo. Mateus Henry, comentando esse capítulo 4 de Tiago, Mateus Henry morreu em 1714. Ele é do século XVIII. Nascido em 1662. Comentando aqui sobre a origem da guerra, essa carta de Tiago, que foi escrita lá pelo ano 61 da era cristã, ele diz, olha, no capítulo 3, Tiago escreveu sobre inveja, e dos grandes conflitos e disputas que acontecem por causa de inveja. Mas aqui no capítulo 4 ele está falando da luxúria. Ele está falando que as guerras brotam, as guerras acontecem porque existe luxúria envolvida nisso. Tiago está reprovando na carta os judeus que faziam guerra, disputa entre si por causa das suas luxúrias. Mas aqui nós temos justamente uma resposta porque as guerras acontecem por causa da luxúria. Tiago diz no versículo 1, de onde vêm as batalhas, de onde vêm as guerras, os desentendimentos, ele fala, de onde? Senão das paixões.
das paixões que guerreiam dentro de vós. Os judeus, diz Mateus Henry, isso no século XVIII, não tinha nenhuma previsão desses últimos acontecimentos, portanto, nós estamos aqui 300 anos depois da morte de Mateus Henry. Diz assim, os judeus eram um povo muito briguento, então, quer dizer, continuam sendo, né? Estavam prontos para fazer guerras frequentes contra os romanos, tanto que continuaram guerreando com os romanos até que eles foram totalmente destruídos, Jerusalém totalmente destruída no cerco do ano 70 da era cristã, e eles foram espalhados pelo mundo inteiro. Eu acho que eu tenho DNA, sangue de judeu, eu ainda não fiz o teste, mas há muita evidência pelo sobrenome, as origens do meu avô, e assim, e aqui no Brasil tem muito descendente de judeu misturado com outros povos. Os judeus estão esparramados pelo mundo inteiro, nossos antepassados aí. E então Mateus Henry fala, olha, eles sempre foram um povo briguento e dividido, muitas vezes até lutando entre si. Verdade, nós lemos isso na Bíblia muitas vezes. E muitos desses cristãos corruptos, de que fala Tiago aqui na sua carta, cometiam esses mesmos erros, brigavam entre si. Então as origens das guerras, as origens das lutas, não eram porque tinham zelo por Deus, zelo por seus pais, queriam honrar a Deus, não. Tiago fala, é por causa da luxúria, é por causa da paixão. Muitas vezes usavam pretexto, especulando que é zelo por Deus, na verdade é pelo orgulho. Por causa do orgulho, da cobiça, da malícia, da ambição, da vingança. Isso é paixão, isso é luxúria. Muitas vezes as guerras surgem e os povos se envolvem desnecessariamente. Estava lendo ontem, quase 200 pessoas estavam mortas, 196 se não me engano, ontem. Hoje eu não tenho informação, se alguém tem? Então, as pessoas se envolvem e há mortes desnecessárias por causa dos partidos. Porque as pessoas que estão gerenciando a guerra são movidas por paixão. Quando a causa poderia ser resolvida. As pessoas acham que tem uma boa causa, mas o envolvimento nela é um princípio ruim, é paixão, é cobiça. Suas luxúrias mundanas e carnais motivam as guerras. É necessário, portanto, para acabar as guerras, eliminar as luxúrias. Se eliminar as luxúrias do governador, do rei, do presidente, do ditador, não haverá guerra. Eliminando as luxúrias. A guerra, na mente de um ditador, na mente de um governador cruel, primeiro acontece entre a sua consciência e a corrupção, coração corrompido. Então a guerra não começa no primeiro tiro, a guerra começou na cabeça do líder, entre a sua consciência e a sua corrupção. Ele ficou brigando dentro dele, até que a paixão, a cobiça venceu. O que é o nosso tema de missões, que é o nosso tema dos batistas brasileiros para esse ano, sobre compaixão, a guerra é totalmente o contrário. É paixão, é briga, é violência. Seus desejos começam a levantar rixa interna, e isso vai tomar conta até toda a nação, envolvendo a nação na guerra. Então, Tiago diz, de onde vêm as batalhas, de onde vêm as guerras? Da luxúria do prazer, da luxúria da riqueza, da luxúria por conflitos. Eu fico pensando, irmãos, o tratado que fizeram com a Ucrânia, quando entregaram armamento nuclear, era um tratado de garantia de que nunca a Ucrânia seria invadida. Eles tinham armas nucleares no final da União Soviética. Então, em nome da paz, promoveram um tratado. Entreguem as armas nucleares. A Rússia recolheu as armas nucleares com a promessa de nunca invadir a Ucrânia. O que aconteceu? Invadiram a Ucrânia. Nós não podemos acreditar nas promessas dos líderes que regem o mundo.
Eles falam, não, esse território é nosso, devolva, não devolve, quebra o pacto, quebra a aliança, quebra o acordo e invade. Não tem poder, não tem valor nenhum o tratado. É por isso que eu acho que o Brasil tem que ter arma nuclear. Porque o dia que eles falarem, a Amazônia é nossa, e eles quiserem a Amazônia, eles vão invadir. Porque tratado de paz, palavra de homem, não tem valor neste mundo. A luxúria das riquezas, do prazer, da corrupção, domina os corações. Porque as guerras brotam, acontecem, primeiro, porque às vezes parece um serviço a Deus, uma guerra feita em nome de Deus, uma guerra religiosa, porque o diabo induz líderes avarentos e cheios de luxúria. E Tiago diz aqui nesse capítulo 4, que a luxúria é a causa da guerra. E o método certo para acabar com isso é colocar o machado na raiz. E a raiz é luxúria. Precisa cortar bem na raiz o mal. Precisa acabar com a luxúria. Robertson, comentando Tiago capítulo 4, ele fala sobre a guerra. Aliás, a palavra guerra usada aqui por Tiago no grego é polemos, de onde vem polêmica. Polemos é guerra, é luta, é disputa, é campanha. Mas é a mesma palavra que Jesus usou em Mateus 24, 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é fim. Bom, então uma coisa, irmãos, a guerra não é fim. Pode surgir outras guerras ainda, não é fim. Vocês irmãos lembram das guerras das Malvinas? Quando os argentinos falaram, as Malvinas são nossas. A rainha mandou a frota naval britânica, foi rapidinho, reconquistou as ilhas, né? O poder bélico superior. Mas soldados inocentes morreram. Soldados inocentes morreram por causa da paixão, da cobiça das Ilhas Malvinas. Então Jesus falou, olha, as guerras existem, elas existirão, não se assustem. Mas tem gente que fica assustado. Eu lembro do meu avô, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava lá na casa dele em Campo Grande, visitando ele, e ele falava da guerra, a guerra das Malvinas. Eu falei, calma, avô. A guerra é lá nas Malvinas. Ele tinha o pavor da guerra na Rússia. Ele veio fugindo da Rússia para o Brasil. Ele não gostava de comunismo, porque os comunistas soltaram bombas em cima deles. Eram cidadãos simplesmente querendo paz, fugindo da guerra. E meu avô dizia, eu via os aviões jogando bomba e os nossos cavalos explodiam no ar com as carroças. Meu avô tinha pavor da guerra. Muitos nossos bisavós vieram para o Brasil, tinham pavor da guerra. Esse dia estava me contando que o bisavô dela, quando fugiu da Itália, né, para o Brasil, eles encontraram ele, mandaram ele voltar para ir para a guerra. E ele foi para a guerra, mas ele não sabia, sua bisavó já estava grávida, né? Então, se ela não tivesse ficado grávida, esse dia não ia existir. Mas ele voltou para a guerra e nunca mais voltou para o Brasil, morreu na guerra. Então, os antepassados nossos têm medo da guerra. Nós não gostamos de guerra. Os nossos antepassados que vieram da Europa ou da Rússia, como meu avô, e nossos queridos que vieram de outros lugares onde havia conflito, eles vieram para o Brasil porque aqui é um lugar de paz. Nós amamos a paz. Nós queremos a paz. E por isso que eu falo sobre liberdade. Nós temos direito à liberdade. Precisamos lutar para ninguém roubar a nossa liberdade. Nós somos um país continental. Nós precisamos estar unidos como povo, para que sejamos uma pátria livre e os nossos filhos, nossos netos possam construir família num lugar de paz, sem guerra, sem violência. Precisamos saber bem quem votar, para que essas pessoas preservem a paz da nossa nação. Então Jesus falou, olha, as guerras acontecerão, mas não se assustem, isto não é o fim. Só sabemos que a guerra é difícil às vezes de encontrar o seu início, a razão da briga, mas geralmente por trás está a cobiça, está a luxúria. Então Tiago revela que o desejo de obter o que não se tem é a causa da guerra.
O desejar muito uma coisa, é aqui que eu fico com medo como brasileiro. Eu falei de manhã um pouquinho, né? Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, de água potável. Nós temos terra maravilhosa para plantar o ano inteiro. Nós temos minerais ainda não explorados na Amazônia. E o mundo na Europa, os que vieram para cá, sabem o que é que está debaixo do solo. E então nós precisamos ser um povo unido. Precisamos ser um povo unido porque muita gente está de olho no Brasil. E o desejo de obter uma coisa que não se tem é estupim de guerra. Tiago fala isso. E ele diz isso quando está escrevendo aqui das luxúrias, dos prazeres. Então, de onde vêm as guerras? Da cobiça, dos prazeres. Obter o que desejais. Versículo 2. Então, um líder está desejando obter o espaço geográfico, como é o caso de Rússia e Ucrânia. É um espaço geográfico que está ali no conflito. Porque a OTAN tem os seus planos de impedir a Rússia, e a Rússia tem os seus planos de impedir a OTAN de avançar naquele espaço geográfico. Irmãos, isso é geopolítica. E às vezes a gente fica com dó dos ucranianos, mas sem saber o que está por trás daquele jogo. E tem um presidente lá que é guerreiro e não se importa que soldado morra, que civil morra, porque ele quer aquele poder. Então, o conflito às vezes é difícil demais. O que seria recomendável é seguir ao ensino de Jesus: busque a paz. Se o desejo daquele território é tão grande ao ponto de estourar uma guerra, entregue o território. Não é melhor do que a sua cidade ser destruída, o seu povo ser morto e a sua nação vir à ruína? Por que enfrentar um rei, um governo que tem um poder que você não pode com ele? Estados Unidos provavelmente não vai entrar nessa guerra. Tem um presidente lá que não tem essa capacidade. Ele é aliado à cartilha da esquerda, a favor de aborto, assassinar criancinhas, o feto na barriga de uma mãe. Ele vai se importar com o soldado que está morrendo lá na Ucrânia? Ele não tem essa capacidade, ele tem uma mente maligna, a favor do aborto. Quem é a favor do aborto tem uma mente maligna. Quem ama um bebê deve odiar essa coisa chamada aborto. Quem se encanta com o recém-nascido deve odiar a prática do aborto. Ela é maligna, ela é satânica, ela é perversa. E a maioria dos líderes hoje do mundo de cartilha de esquerda são a favor de assassinar o feto. É uma vida. É uma vida que Deus concedeu. Ah, mas foi abuso, foi estupro. Um dos argumentos que usaram para convencer a gente, lembra? Antigamente, é porque é estupro. Eu vou pregar outro dia sobre isso. Não justifica. Deixa a criança nascer e doa. Faz doação para quem precisa de uma criança. Não precisa assassinar. Algumas crianças nasceram de estupro, não foram planejadas, mas foram bênção nesse mundo. Deus mostra que mesmo num caso assim, Ele pode fazer daquela criança, daquela vida, uma bênção neste mundo. Outro dia eu vou pregar sobre isso. Como o diabo estraga uma alma, e como Deus pode transformar uma alma, fazer dela uma bênção, não importa a sua origem. O que importa é a presença de Deus no dom da vida. Então, o desejo de obter o que não se tem é que provoca a guerra. Então, Pedro diz em 1 carta, capítulo 2:11, combata a concupiscência. Isso que nós temos que guerrear. Nós temos que guerrear contra a nossa alma. É lá na alma que começou a guerra desse líder que provocou e outro que aceitou a guerra. É lá na alma que aconteceu isso.
Pedro está dizendo: ó, meus irmãos amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros neste mundo. Vos abstenhais das concupiscências, ou seja, das luxúrias carnais que combatem contra a alma. Então, todos os nossos distúrbios modernos hoje, que existem nas igrejas, é a mesma causa. É a mesma causa, é a mesma prática, essa prática velha e antiga de que Tiago está falando aqui, que acontecia entre os seus patrícios judeus. Lembra? Tiago escreveu essa carta para os judeus, de modo geral ela serve para todos os cristãos do mundo inteiro, os distúrbios que aconteciam entre os irmãos judeus. Então nós precisamos eliminar e entender que a causa é no combate, primeiramente, da alma, ou como diz o verso 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá a vós. É uma ou outra coisa. Não tem meio caminho, não tem como ficar em cima do muro. Tem político agora na campanha, se você perguntar se é a favor do aborto, ele vai ficar em cima do muro. Não vote em alguém assim, que defenda ou que não assuma as suas posições políticas, sociais e civis. Olhem quem vai votar. Tem crente votando em quem é a favor do aborto. Como é que ele pode votar em alguém que é a favor do aborto? Que é a favor de uma cartilha esquerdista, que é contra o cristão, que é contra a prática do evangelho no Brasil. Não pode. Ou você se sujeita a Deus, então você resiste ao diabo e ele vai fugir. Ou você não se sujeita a Deus e não vai conseguir resistir ao diabo. É uma coisa ou outra. Não tem outro lado, não tem outra situação. Pedro também fala na carta, na primeira carta, capítulo 5, versículo 8, o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Eles estão atravessando. Eu estava vendo o vídeo dos irmãos ucranianos cantando no subterrâneo. Carol, não tinha instrumento, não tinha como carregar, fugiram, né? Cantando só com a voz. E hoje nós cantamos com o piano, mas está tão gostoso. Quando eu vi a Carol as primeiras vezes tocando piano, era uma menina, quase menina ainda, né? Como evoluiu. Parece que tem uma orquestra aqui ao nosso lado. E nós, como hoje, igreja, parecemos aquela igreja nos tempos que não podia ter guitarra na igreja, né? Só um piano. É, sabia? Eu sou do tempo que tinha igreja que não podia ter nenhum outro instrumento, somente o piano. Era pecado ter qualquer outro instrumento, porque era instrumento considerado do mundo. Né? Nós que éramos lá de 1970, 1960, era assim. Os irmãos que têm mais caminhada nessa vida cristã sabem disso. Então, eles cantando lá no subterrâneo só com a voz, mas cantando com adoração, com coração. Será que a gente precisa de uma guerra para ter um avivamento? Não precisa. Só matar a paixão. Passa o machado lá na raiz, na paixão, na luxúria, na cobiça, na malícia, na avareza. Passa lá, não deixa isso brotar na alma. É isso que Deus quer de nós e de todo governante nesse mundo. Porque as guerras brotam, às vezes parecendo ser um serviço a Deus, porque o diabo induz líderes avarentos, cheios de luxúria, a provocarem guerras. Luxúria, causa da guerra. E Tiago revela que é o desejo de obter o que não se tem, que é a tal da cobiça que Deus fala desde Moisés, lá no capítulo 20 do livro de Êxodo. A solução é fácil, é uma resolução. Eu fecho o meu coração para o diabo. Eu resisto. Eu me sujeito a Deus, não vou deixar a paixão tomar conta do meu coração. Então eu fortaleço a alma, não admito que o diabo estrague nada dentro de mim, a partir da alma, do desejo, e os meus desejos vão ser bons, porque eu quero agradar a Deus, quero louvar a Deus, quero servir a Deus, eu quero ajudar outras pessoas a deixarem essa vida também de paixão, de guerra, de disputa, que é uma coisa infernal e que leva à prática de muito males e muita desgraça neste mundo. Vamos seguir orando pelos nossos irmãos na Ucrânia, temos irmãos também na Rússia,
dos dois lados, eu tenho pena daqueles soldados, porque os soldados dos dois lados estão indo para a guerra, com risco de não voltar para casa, porque homens ambiciosos estão mandando eles irem para a guerra. Que Deus nos livre das guerras aqui e em todo lugar também. Em nome de Jesus. Amém.